Mais uma vez eu tô aqui para gravar um vídeo e nos mesmos padrões de vídeos que eu tenho gravado, lendo muito a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus aqui atrás de mim e eu quero ler a palavra porque a palavra é vida. Tudo aquilo que eu digo, acordo com a palavra, gera vida. E a palavra de Deus é perfeita e traz entendimento e traz pra gente transformação de vida. Então, assim, hoje eu quero falar uma coisa que é interessante, porque a gente fala muito sobre o se converter, deixarmos a nossa velha vida para trás e andarmos segundo a vontade de Deus, entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo para sermos seguidores de Cristo. Eu sempre falo que eu não sou um crente, porque todo mundo crê em alguma coisa. Eu gosto do termo cristão, porque significa seguidor de Cristo. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês fala em João 8:31 e 32, que diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, fiéis ao meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é um dos textos básicos para a minha vida. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu me transformo, mais eu quero me parecer com Deus. A Bíblia fala para nós nos parecermos com Deus, sermos imitadores de Cristo, andar como Cristo andou. A gente vai ver alguns textos mais para frente sobre isso. Então é isso. Não é só entrar na porta ou entrar no reino de Deus. Agora eu faço parte do reino de Deus. Como? Crendo no coração e confessando Jesus como Senhor e Salvador. Não tem outra maneira. Se você não fez isso ainda, você tem que parar agora e ler Romanos 10, 9 e 10 e ver o que está dizendo lá. E tem outros textos também, né? Claro, mas aquele é fundamental, porque ela diz exatamente como você deve fazer. Você não precisa esperar um pastor, você não precisa esperar um padre, você não precisa esperar alguém para fazer isso por você. Você tem que crer no seu coração que Jesus Cristo morreu na cruz e para gerar vida para você, para pagar os seus pecados, para te libertar do domínio das trevas. E aí você fala, eu creio. Então o próximo passo, pela fé, porque a fé tem que falar, Deus quer ouvir o que está no seu coração. A gente fala do que está cheio o coração. Então, se gerou fé no seu coração, você quer mudança de vida, você quer uma vida eterna com Cristo Jesus, você simplesmente confessa com a sua boca e fala que você está cheio no coração. Senhor Jesus, eu quero fazê-lo, meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Pronto, porta de entrada para o reino de Deus. Você recebeu salvação, perdão dos pecados, você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus. Você merece? Não, não merecia. Você teve que botar esforço para isso acontecer? Não, porque a Bíblia diz que é um dom de Deus, é um presente de Deus para a sua vida. Jesus Cristo pagou o preço para que você não precisasse pagar o preço. Ele te deu como um presente. A única coisa que precisa fazer é crer no coração e confessar Jesus. É um presente, receba. Só que quando você recebe o presente, o que você faz? Você precisa abrir o presente e desfrutar do presente de Deus. Isso que muitos cristãos não estão fazendo, desfrutando do presente de Deus. Você está, se veja recebendo um presente de Deus e a caixa está ali, linda, maravilhosa, tão linda que eu nem vou abrir. Não, você precisa abrir e usufruir desse presente. Então esse é o caminho com Deus. Até do dia que você recebeu Jesus, até o dia que você vai ir morar com o Senhor eternamente na glória, né? A vida eterna com Cristo Jesus, existe um caminhar aqui nessa terra. E a gente precisa usufruir desse presente. E quanto mais usufruímos desse presente, que vamos dizer assim, a palavra de Deus, quanto mais estamos firmes na palavra, fiéis aos ensinos do Senhor, como diz lá em João 8, que eu acabei de ler, nós nos pareceremos mais com Cristo, nós iremos usufruir da vida de Deus em nós aqui nessa terra, não é depois. Por isso que fala, você vai conhecer a verdade, você vai conhecer o presente, você vai usufruir do presente, e esse presente vai te libertar, vai te transformar. Então assim, a gente vê pessoas recebendo Jesus Cristo, eles realmente amam a Deus, mas muitas vezes não vemos transformação de vida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não está usufruindo dos benefícios de servir a Deus aqui nessa terra. Bom, eu vou ler dois textos muito importantes.
e falam no começo desses textos da nossa vida sem Deus, da vida das pessoas que estão aí nesse mundo sem Deus. E é triste porque nós sabemos que nós andávamos dessa maneira anteriormente. Só que depois de receber Jesus, muitas pessoas ainda estão andando e não deveriam. Precisa de uma transformação. E não deixa gerar condenação. Se você está fazendo coisas que estão nessa lista, não deixa chegar a condenação. Mas toma uma atitude, uma decisão de transformar a sua vida para que você se pareça cada vez mais com Cristo Jesus. Por isso que receber Jesus Cristo gera transformação de vida. Por isso que a palavra diz que de uma boa árvore vai gerar bons frutos. Entendeu? A gente tem que gerar fruto. O fruto do Espírito é visível. O fruto do Espírito, o fruto de uma árvore é algo visível. Uma árvore podre, uma árvore doente vai gerar frutos doentes, mas uma árvore saudável gera frutos saudáveis. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, que não se fala muito, do caminhar com Deus, da transformação de vida. Por que eu amo a Cristo? Por que eu louvo a Deus todos os dias? Porque Ele transformou a minha vida. E olha só, continua transformando, porque a nossa vida em Deus é um constante transformar, para que a gente se torne cada vez melhor. Então as pessoas precisam ver isso, as pessoas precisam usufruir disso, porque o fruto não é só visível, o fruto que te alimenta também alimenta o próximo. Então você está aqui com também uma função de transformar a sua vida para gerar vida em outros. Bora lá. Esse texto é meio, não é que é pesado, né? Mas começa falando da nossa vida anteriormente sem Deus e de muitos que estão nesse mundo. Efésios 5, a partir do versículo 1 diz assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ponto. Tudo que eu falei está resumido nesse texto. Quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passa a ser um imitador de Deus. Como você vai imitar alguém que você não conhece? Como que você vai pegar os trejeitos e a forma de falar, de agir, de amar, se você não convive com essa pessoa? Como que você vai andar em amor, se você não conhece o amor? Então, o nosso relacionamento com Deus é extremamente importante para transformar as nossas vidas e também, como um bom fruto, ajudar a transformar a vida do próximo. Então ele fala assim, ó: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Lembra? Você nasceu de novo, você foi santificado, justificado em Cristo Jesus. Quando ele fala santos, ele está falando da igreja de Jesus Cristo, que é você. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Tá vendo? Ele está descrevendo a maneira como nós andávamos anteriormente, mas ele está dizendo assim que mesmo convertidos, a gente pode andar dessa maneira e continuar andando dessa maneira, falando besteira, falando palavrão, andando em imoralidade sexual, cobiça. Então tudo isso ele fala assim, ó, é para transformar isso, a sua vida e a maneira como você vivia anteriormente, no padrão de Deus. Você tem um novo padrão de vida. Talvez essa mensagem deveria chamar um novo padrão de vida em Deus. Então assim, até as tuas conversas têm que mudar. Até a maneira como você age, os gracejos imorais que falam. Coisas que são inconvenientes, a gente tem que ir tirando isso da nossa vida. E ao invés disso, dar ações de graças, falar bênçãos, falar a palavra, falar em amor. Então no versículo 5 diz assim, ó: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então ele está falando daqueles que não vão herdar o reino de Deus porque eles vivem
na desobediência. Eles praticam a desobediência porque ainda não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, temos uma missão em nossas próprias vidas, nos transformar a cada dia para vivermos o padrão de Deus em nossas vidas. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora, anteriormente, vocês estavam em trevas. Tá vendo? Anteriormente, mas agora são luz no Senhor. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo habita em nós. Hoje, nós andando aqui na terra, somos a luz do mundo. Refletimos a luz do mundo que é Cristo Jesus. Melhor dizer assim, vivam como filhos da luz. Tá vendo? A gente tem uma responsabilidade de conhecer a Deus e de andarmos no padrão de Deus, para que possamos andar na luz como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Tá vendo? A gente tem que aprender o padrão de Deus. Andando de acordo com a vontade de Deus, andando de acordo com o padrão de Deus, a gente vai andar conforme Deus, vai andar na luz, e a gente tem que aprender todos os dias. Isso é um aprendizado, é como na escola, todos os dias, ali, ó, vendo, revendo, corrigindo, relendo, estudando de novo, decorando. Como numa escola, a gente tem que aprender, como cristão, a discernir o que é agradável a Deus. Você parou para pensar nisso? A sua vida com Deus agora é andar todos os dias agradando a Deus. Não é agradando tradição, não é agradando igreja, não é agradando os pais, não é agradando os amigos, não é agradando a esposa, não é agradando os filhos. Mas como você diz isso? Não. A Bíblia diz que você tem que discernir o que é agradável a Deus. Porque quando é agradável a Deus, é agradável à igreja, é agradável à família, é agradável à esposa, é agradável ao marido, aos filhos, aos pais. Quando a gente anda nos padrões de Deus, tudo na nossa vida é de acordo com Deus. Então a gente anda imitando a Deus e traz um benefício. Lembra do fruto? Benefício para a vida das pessoas. Não participem de obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas na luz. Tem um outro texto em Gálatas 5:19 até o 25. Eu vou ler bastante de novo. Ora, as obras da carne. Então aqui está falando do nosso espírito que está em conflito com a nossa carne. Você tem que ver os vídeos posteriores que falam sobre espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. O nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus, temos um espírito novo, recriado, salvo, sem pecado, sem a natureza do pecado no nosso espírito. A gente tem o Espírito de Deus habitando dentro de nós, que conversa com o nosso espírito. A nossa alma tem que ser recriada e transformada, tem que ser transformada todos os dias pelo conhecimento da palavra. Essa mensagem, na verdade, é falando sobre a transformação da nossa alma, que está lá em Romanos 12. Talvez eu leia isso para vocês depois. E a nossa carne, que infelizmente ainda tem a natureza do pecado. Então a carne quer fazer coisas que são contrárias ao espírito. O espírito quer obedecer a Deus, quer andar conforme eu acabei de dizer, nos padrões de Deus. O corpo quer continuar fazendo o que fazia anteriormente, a sua conversão e a sua vida com Cristo. Então Gálatas 5 está falando sobre isso. A partir do 19 diz assim, ó, as obras da carne são manifestas. Então, obras da carne são manifestas, elas acontecem, elas são vistas. Ó, quais são as obras da carne? Como andávamos anteriormente, ele vai repetir um pouco o que eu acabei de ler lá no texto de Efésios 5. Então ele vai repetir um pouquinho, porque isso é importante. A Bíblia fala muito sobre o caminhar com Deus. Ó, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, tem uma advertência de Deus aqui, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas obras, essas coisas, não herdarão o reino de Deus. De novo ele está falando. Então aqueles que estão no mundo, que praticam essas obras, porque não tem Cristo Jesus, eles não têm a salvação também, e não herdarão o reino de Deus. Então Deus está advertindo a gente, não anda como eles andem. Andem no padrão de Deus. Andem no padrão de Deus. Então aqueles que praticam, ele está falando aqueles que praticam, cristãos, eles podem errar.
Não se condene. Se você errar, se você tiver entrar em ira, se você for egoísta por algum motivo, que é uma obra da carne, você não pratica isso. Você sabe que está errado porque o Espírito de Deus te revela, você se arrepende, você pede perdão para Deus, e lá em 1 João 1,9 diz que ele é fiel e justo para te perdoar. O seu espírito está recriado, mas esse pecado que você cometeu na carne, ele te perdoa, é só você se arrepender. Então a gente anda, os cristãos não andam em perfeição, eu não sou perfeito. Nossa, você tinha o hábito de beber anteriormente, você tomou uma cervejinha só para agradar uma amiga aqui ou ali, e aí tomou 2, tomou 3 tal, e se embriagou e falou um monte de besteira, e participou de coisas que não deveria participar, e a ira chegou, e discórdia e tudo mais. Você não anda na prática disso, mas isso aconteceu. 1 João 1,9 diz que se você se arrepender e confessar esse pecado para Deus, Ele é o seu advogado, Ele é fiel e justo para te perdoar. O que você precisa é arrependimento e confissão, tá bom? Então assim, andando na prática, nos padrões de Deus, não quer dizer que ainda estamos 100% prontos e não vamos errar. A gente erra. Por isso que pessoas muitas vezes que vêm de fora julgam e condenam cristãos. Ah, esse crente aí, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, fala da palavra, ora, levanta as mãos, ajoelha, não sei o quê, mentiu. E acontece. Porque a mentira é obra da carne. Porque nós não somos perfeitos. Mas esse cristão, porque tem o Espírito Santo habitando dentro, ele tem a chance de se arrepender, de confessar esse pecado e continuar caminhando a carreira dele, né? E sendo imitador de Deus. Porque nós temos em nós o fruto do Espírito. E esse fruto tem que se manifestar. Lembra, fruto é visto. Uma boa árvore, e você é hoje uma boa árvore em Cristo Jesus, produz bons frutos. E sabe qual é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei nenhuma, não há julgamento, não há condenação. Os que pertencem a Cristo Jesus, estou levantando a minha mão, eu pertenço a Cristo Jesus e eu creio que você também. E o que não pertence, é melhor tomar essa decisão rapidinho. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Deixa eu explicar isso. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Ou seja, o seu espírito foi recriado em Cristo Jesus, perdoado, santificado, amém. A sua mente, o seu entendimento está sendo transformado todos os dias. É essa a palavra que eu estou falando hoje. Transformação das nossas vidas pelo conhecimento da palavra, né? Nos transformando para andarmos no padrão de Deus, uma transformação diária. E a nossa carne não vai ser salva, não. Por isso que a gente tem que morrer para essa carne ficar aqui e voltar para a terra. Do pó veio, do pó vai voltar. Então a nossa carne, como que a gente controla as vontades da carne? Como você controla a vontade de encher a cara? Como você controla a vontade de ter relações sexuais ilícitas? Como você controla a sua ira? Como você controla o ódio? Eu sentia ódio pelaquela pessoa, mas agora Deus disse que eu tenho que amar aquela pessoa. Então como você controla? Crucificando essas vontades. Quanto mais forte no Espírito, quanto mais a sua mente está em Deus, quanto mais você anda nos padrões de Deus, quanto mais você gasta tempo com Deus, mais forte é teu Espírito, mais a tua alma está renovada e menos força tem a tua carne, menos vontade tem a sua carne. Então se a carne quer fazer essas coisas, o teu Espírito fortalecido vai dizer não, eu tenho o Espírito de Deus em mim, e se eu ando no Espírito, eu vou fazer a vontade de Deus. Lembra? A gente tem que aprender a fazer aquilo que agrada a Deus. 1 Coríntios 11:1 diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que a gente pode ser imitador. Como dele. Você já imaginou você dizendo assim: ei, você pode se tornar um imitador meu? Tem que ter muita ousadia.
Mas Paulo disse isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então todas as coisas que Paulo fazia de acordo com os padrões de Cristo, com os padrões de Deus, ele queria que as pessoas imitassem. Não que ele fosse perfeito, mas todas as coisas que ele... Assim, ó, eu imito a Deus nessa área aqui, ó, andando em amor, pode me imitar, porque isso vai agradar a Deus. Filipenses 3,17, irmãos, está falando com cristãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo assim, ei, ó, a gente tem que seguir unido, ó. Preste atenção nos meus exemplos. Observem os exemplos daqueles que andam em Deus. A gente não coloca os nossos olhos, a nossa fé em pessoas. Mas é tão importante ver, por isso que eu falo que o fruto não é só para você se alimentar, para você viver desses frutos. O fruto vai gerar algo na vida das pessoas, vai alimentar as pessoas de alguma maneira. As pessoas vão olhar para você e vão falar, pô, o Delcio era assim, 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 agora ele está diferente. Talvez as pessoas olhem para você e falem, você mentiu o tempo todo, você andava nesse padrão de vida. Aí eles olham para você hoje. Então as pessoas estão olhando para a gente, os próprios cristãos olhando. E essa é uma maneira, né, que a gente pode ajudar as pessoas. Os nossos exemplos de transformação de vida vão fazer com que as pessoas observem e que vivam de acordo com esses padrões que lhes apresentamos. Você sabe que Deus é revelado através de nós. Não falou? Acabei de ler que nós temos a luz de Cristo, nós somos a luz desse mundo porque andamos com Cristo, que é a luz. Então, assim, eles estão olhando para a gente. Então, a gente andando no padrão de Deus, a gente vai apresentar algo bom para essas pessoas. Quando a gente transforma as nossas vidas, por isso que a gente não tem que ficar provando nada para ninguém. O nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida é que vai mostrar para as pessoas. Eu falo que a maior pregação das nossas vidas não são, as maiores pregações não são através das palavras, mas através das nossas atitudes. Fazendo conforme Deus quer que a gente faça, agradando a Deus em todas as nossas atitudes. Deixa eu ler aquele texto de Romanos 12, que fala sobre a transformação da nossa alma, que é o que eu estou dizendo aqui nessa mensagem. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, você é nascido de novo em Cristo Jesus, agora você tem que andar em Romanos 12, 2. Não se conforma com esse mundo. O mundo é assim mesmo. Eu ando desse jeito porque é assim mesmo. Todo mundo faz. A tua mãe nunca disse para você, você não é todo mundo. E é verdade. Não é porque a maioria faz, a gente vai fazer. Não é porque a maioria acha que aquilo é realidade. O mundo está dizendo coisas aí que a gente não tem que se moldar a eles. Por isso que nós somos aliens, né? A Bíblia em inglês fala aliens. A gente é estranho nesse mundo. Não pertencemos a esse mundo. Somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Como se fôssemos... Porque somos de um reino, que é o reino de Deus, mas estamos aqui nessa Terra. Você já viu como funciona a vida do embaixador? Quando eu vou aqui na Embaixada Brasileira no Canadá, o embaixador brasileiro, ele está moldado aos padrões do Brasil. Ele fala português, as leis são brasileiras. Ele se molda de acordo com os padrões do Brasil, com a lei do Brasil. Então, a Bíblia nos compara a embaixadores de Cristo. Então, nós somos pertencentes a um reino, ao reino de Deus. Estamos aqui nesse mundo como embaixadores. Então, a sua vida tem que estar moldada aos padrões do reino de Deus, não aos padrões do reino da terra. Então, esse texto fala muito claro, é muito fácil de entender. Não se amoldem a esses padrões. Tá bom? Transforme-se pela renovação da nossa mente. Como você vai renovar a mente? Conhecendo a Deus. O texto de João 8 que eu li, 31 e 32. Você vai conhecer a palavra e a palavra vai te libertar. Te libertar do quê? De libertar da sua velha vida, da sua vida antiga de pecado. Você vai ser liberto, transformado. Então é lindo, andar com Deus é maravilhoso. E o que vai acontecer? Qual o resultado disso? É para as pessoas verem? É para as pessoas se aproveitarem disso? É para as pessoas conhecerem a Cristo? Também. Mas a primeira pessoa a ser transformada é você mesmo. A beleza da coisa é que a nossa vida é transformada a cada dia. E esse texto fala o quê?
para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. A gente precisa experimentar Deus, a gente precisa comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A gente faz a vontade de Deus para agradar a Deus, para que a gente seja beneficiado por isso. Porque toda vez que você encheu a cara, toda vez que você mentiu, toda vez que você se corrompeu, toda vez que você participou de orgias e imoralidades sexuais, todas as vezes que você teve inveja de alguém, que você falou mal de alguém, que você fez planos para destruir alguém, nunca te trouxe alegria, paz, nunca te trouxe coisas boas. Mas quando você passou a andar em Deus, experimentando o amor de Deus, a bondade de Deus, andando em paz, em alegria, tendo domínio próprio, amando essas pessoas, aí você passou a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu quero experimentar na minha vida todos os dias. Por isso que eu quero transformar a minha vida todos os dias para ser cada vez mais parecido com Deus e cada vez mais andar no padrão de Deus e não mais no padrão desse mundo. Eu vou ler esse mesmo texto numa outra versão, na versão amplificada. Diz assim, ó: e não se conforme com este mundo, não se conforme mais com os seus valores e os costumes superficiais, mas seja transformado e mudado progressivamente à medida que amadurece espiritualmente, pela renovação da sua mente, focando em valores piedosos e atitudes éticas. Tá vendo? É gradual, é progressivo. O diabo, ele lança dardos, ele lança pensamentos na sua mente para te parar, para te fazer desanimar. Quando você erra, você fala assim: eu não sou merecedor disso. Claro que é, você já é merecedor, porque Cristo te amou primeiro. Então diz assim, se você errar, se arrepende rapidamente, confessa esses pecados, Deus vai te perdoar. Então assim, para que você seja transformado, mudado progressivamente. Hoje você tem que ser melhor do que ontem. Amanhã você tem que ser melhor do que hoje. É progressivo, por isso que é uma busca diária de Deus, é uma meditação diária na palavra. E mesmo quando você não medita na palavra, você não tem tempo para ler a palavra ou para orar, não se condena não. Mas percebe se você sente saudade disso. Isso é um bom sinal. Quando você não tem um relacionamento com Deus, quando você não para orar ou ler por 1, 2, 3 dias, por alguma situação que se levantou, muito trabalho, uma correria, algo que você está focado ali, o que te causa? Não causa uma saudade? Fala, que vontade de parar um tempo, de ler a Bíblia, de relaxar, de conversar com Deus. Isso é um bom sinal, que você está mudando progressivamente. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Deus é bom demais. Então assim, então, à medida que você amadurece espiritualmente pela renovação da sua mente, focando em valores piedosos, fica focado em Deus, para que você possa provar por si mesmo. Olha só, o primeiro beneficiado é você. Qual a vontade de Deus? O que é bom, aceitável, o que é perfeito em seu plano e propósito para você. Você experimenta primeiro a bondade de Deus. Você experimenta primeiro o amor de Deus. Você experimenta primeiro. Você precisa receber primeiro a vida de Deus, transformação na sua vida. A gente não pode fazer nada, transformar ninguém se a gente não... Quer dizer, não somos quem transformamos, mas sermos exemplo para alguém se nós não nos transformarmos primeiro. Eu gosto daquele exemplo da máscara de oxigênio do avião. Toda vez que você pegar o avião agora, você vai lembrar disso. A aeromoça falando, quando cair a máscara de oxigênio por alguma situação que você está vivendo, você não vai dar para o seu filho ou para outra pessoa, você primeiro coloca em você. Você precisa receber o oxigênio, você precisa estar forte, você precisa receber do fruto, se alimentar desse fruto, para que você seja forte para ajudar alguém. Primeiro você. Então eu amo como Deus fala isso. Você amar o próximo como a si mesmo. Aqui, para que você possa provar por si mesmo qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável. Ei, desfruta do presente. Não, chega dessa história. Não, eu não sou merecedor. Você é merecedor, você é filho de Deus. Você não dá o melhor para o seu filho.
Mesmo que ele erre, mesmo que ele fala besteira, mesmo que ele não haja corretamente, mesmo que ele te desrespeite, mas depois ele vem e fala, pai, perdão, mãe. Você tá ali, claro que eu te perdoo. Ó, só que melhora. Da próxima vez não faça isso. Aprenda, ande nos padrões que a mamãe e o papai estão te ensinando. Deus está falando isso, ande no padrão que eu estou te ensinando. Você vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Por isso que a gente ama a Deus todos os dias. Eu me empolgo. Eu me empolgo um pouquinho às vezes. Salmos 34 diz assim: bendirei o Senhor o todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Então, quando a gente está oprimido, a gente tem que se alegrar no Senhor. Proclamem a grandeza do Senhor. Juntos exaltaremos o seu nome. Busque o Senhor. Davi fala assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém? Quando você clama ao Senhor, o Senhor te ouve. Davi está falando, e te liberta de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Proteção em Deus. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os meus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu decidi terminar com esse Salmos 34 porque é maravilhoso. Davi está falando assim, ó, dependente da situação, da angústia, da opressão, né, a gente coloca os nossos olhos no Senhor. Então todos os dias as dificuldades vêm, todos os dias a nossa carne quer fazer coisas que o velho homem fazia, mas a gente não vai fazer. Porque também a gente sabe que nele, aprendendo com ele, andando nos padrões dele, a gente vai andar em alegria, a gente vai andar exaltando ao Senhor, a gente vai andar no temor do Senhor, a gente vai ser um exemplo para as outras vidas, isso é importante. Nosso rosto não vai mostrar decepção, o nosso rosto vai demonstrar o amor, a vitória, vai ser um rosto radiante, que está dizendo aqui em Salmos. Mesmo na tribulação, a gente tem anjos guardando as nossas vidas para nos livrar. Eu vou repetir só o verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Então fica essa mensagem, eu nem sei quanto tempo de mensagem eu estou fazendo, tá? Vai ser essa mensagem, mas que fique gravado isso no seu coração, não na sua mente, no seu coração, para que você prove e veja que o Senhor é bom. Você precisa. Agora eu ia terminar com Salmos 34, não, eu vou terminar com um texto que transformou a minha vida, que está lá em Jó. E esse texto lá em Jó está dizendo assim, 42:5. Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então que essa mensagem de hoje, que essa mensagem possa levar você de um conhecimento de apenas ouvir falar, para um conhecimento de que você vai testificar e vai provar e vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Você vai experimentar uma comunhão. Você vai andar num padrão de vida conforme o padrão de Deus. Você vai ser um imitador de Deus. Você vai batalhar todos os dias. Se naquele dia, né, o choro veio naquela noite, a alegria vai vir de manhã. Quer dizer que se um dia você anda com tristeza, alguma coisa acontece que não agrada a Deus, mas no dia seguinte, ou seja, no ato seguinte, você se arrepende, pede perdão, volta a andar com Deus. É como um relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. O filho pode fazer a besteira que for durante uma vida, mas ele chega com arrependimento no coração, você aceita, porque ele tem um coração arrependido, você perdoa. Esse é o relacionamento de Deus com você, comigo, todos os dias. Todos os dias. Se no dia anterior você fez algo que não agrada a Deus, e você sabe, porque o Espírito Santo te revela, você se arrepende. Porque você não quer mais andar na prática do pecado. Você se arrepende. Fala, eu vou andar melhor hoje. Hoje eu vou acertar. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar.
tá bom? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa mensagem foi mais para mim do que para qualquer um outro. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus.